Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma noite de estudos com a nossa prece, preparando a reunião da noite com a nossa prece inicial. Agradecendo aos amigos do plano espiritual pela abençoada oportunidade que nos concedem de estarmos aqui reunidos no elevado propósito que nos traz todas as semanas a este encontro para compartilhar o estudo do Livro dos Espíritos, trocando as nossas impressões, as nossas experiências e os nossos conhecimentos a respeito do Espiritismo. Nesta noite, em especial, nós pedimos a proteção, o amparo da espiritualidade amiga, de toda a equipe que trabalha, que sustenta esse estudo às terças-feiras à noite, a mãe do nosso querido companheiro Fernando, que pelo jeito já se encontra amparada pela espiritualidade amiga, e também ao sobrinho da nossa companheira Márcia Lins, que está em recuperação de uma enfermidade. Que a rede de proteção, de amparo e de apoio no plano espiritual se faça presente para esses dois familiares desses companheiros queridos que compartilham conosco a convivência no estudo do Livro dos Espíritos. E que nós hoje também possamos contar com o auxílio da espiritualidade amiga, ao mesmo tempo em que damos as boas-vindas aos amigos do plano maior que conosco também vêm dividir esta noite de estudos. Que possamos nós, todos, encarnados e desencarnados, presentes na reunião da noite, interiorizar, absorver esses ensinos e colocá-los de fato em prática na nossa vida cotidiana, tornando-nos pessoas melhores. Que Jesus, então, e os amigos do plano maior abençoem esses nossos elevados propósitos de estudo e de melhoria pessoal. Que a paz do Cristo esteja com todos. Que assim seja. Luci, você lê para a gente? 300, né? Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar, unindo-se a outros espíritos. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia, que atrai um espírito para o outro, é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita
consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje, poderão sê-los mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está, hoje, numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando maus as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem, certamente, a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é, necessariamente, limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão um dia fatalmente reunir-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Lembrança. Pode parar, Luci, para a gente ir, por favor. A palavra está aberta, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu só queria fazer na 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos. Resposta na igualdade dos graus de elevação. Nós já falamos bastante aqui que a elevação ela se dá com o saber e com o amar, né? Os espíritos mais elevados, eles amam muito, mas eles também sabem muito. São as duas asas que permitem a elevação do espírito, a moral e o conhecimento. Então, nós evoluiremos com o conhecimento e com o aperfeiçoamento também moral dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Esses nossos sentimentos, as nossas ideias, vão criar os nossos pensamentos, né? Os sentimentos, eles estão na base, os nossos sentimentos, as nossas ideias são a base do nosso pensamento. E vejam que interessante, quando desencarnados, desprovidos do corpo físico, isso tudo vai estar, os nossos pensamentos vão estar expostos. O nosso campo mental vai refletir as nossas ideias e os nossos sentimentos. Por isso, tão importante essa nossa educação dos nossos sentimentos, que está na base de tudo. Os nossos sentimentos vão determinar quais são os nossos pensamentos e vão determinar as nossas ações. Por isso, essa constante necessidade, esse esforço de nós educarmos os nossos sentimentos. Nós seremos pessoas melhores quando nós educarmos os nossos sentimentos, porque daí vibraremos de uma forma diferente, os nossos pensamentos serão mais elevados, as nossas ações serão mais nobres. Então, esse é um esforço contínuo que nós já podemos fazer, né, de educação dos nossos sentimentos. Tiago. Oi, Pedro. Fazer duas questões aqui, até para alinhar conceitos também.
Podemos dizer sobre esse termo simpáticos, seriam afinidades? Sim. Afinidades, né? Que simpático é uma coisa assim bem, não sei se é bem mais o ser humano mesmo, né? Você fala, é antipático, é simpático, coisa assim. Não seria mais afinidades mesmo? Sim. Mais espíritos que se afinam ou não se afinam? Sim. É? Sim. É isso. Fica mais fácil a gente entender mesmo. Agora, esse outro termo aqui, logo em seguida, que ele fala, dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo, ele fala, certo, se um é preguiçoso. Esse termo preguiçoso, o que seria, bem objetivamente, esse preguiçoso? Não estamos falando nada de espíritos inferiores ou superiores. Seriam desleixados, sei lá. Para a gente caminhar na estrada do progresso, Pedro, para a gente progredir, para a gente evoluir, é preciso que nós nos esforcemos, né? Isso, Para a isso. gente melhorar, é preciso esforço. Quem não se esforça é É preguiçoso preguiçoso. e, portanto, não evolui. Acho que a gente pode pensar assim. Então, para a gente evoluir, é necessário esforço. Esforço para ultrapassar os obstáculos que entravam ainda no nosso progresso. Se nós não nos esforçamos, nós permanecemos estacionários, né? E Tá certo. aí nós não evoluímos, nós não nos elevamos, né? Quer dizer, é o que a gente está fazendo um pouquinho aqui, né? Um pouquinho de esforço, um pouquinho de determinação. Às vezes a gente tem uma preguicinha, né? Mas é pequena. Vamos É o dizer assim, né? esforço de aquisição de conhecimento, né? Esforço É, por deixar o homem velho, deixar as nossas más inclinações. E eu sempre digo que o espírita, se há uma palavra, um adjetivo que pode bem definir o espírita, eu acho que é esforçado. Mas legal, legal. o espírita não é aquele homem bom ou já elevado, já evoluído. Mas o espírita, segundo a própria definição de Kardec, é o esforçado, né? Se nós, formos ler o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Sede Perfeitos, no item O Homem de Bem, ali estão todos os atributos. Kardec coloca os atributos, as qualidades, as características de um homem de bem. E depois, lá no fim, ele coloca que o homem de bem não é só aquele que tem todas essas qualidades, mas todo aquele que se esforce em adquiri-las. Então, a definição, o adjetivo que bem define o espírito é o esforçado, aquele que está em esforço constante para eliminar suas más tendências, um esforço constante para se melhorar, né? Para adquirir novos conhecimentos e para se melhorar moralmente. Tá certo. Sempre tentando ser melhor, né? Sim. É isso aí. Tá joia. Obrigado, Gustavo. Valeu. Mais alguma coisa? Senão a gente pode prosseguir. Tiago, eu só queria fazer uma observação aqui, ver se eu estou com o raciocínio correto. Nessas perguntas, né, de relações simpáticas, desde a 291 até a 303, eu acho que o Kardec quis explorar aqui esse relacionamento que nós temos aqui encarnados no plano terrestre, relacionamento conjugal, marido e mulher, né, tanto metade, essas duas metades, são espíritos que seguirão sempre juntos. Deu essa impressão que quis tentar ver se, de fato, isso realmente é uma configuração nossa, terrena, para a constituição de famílias, mas que não necessariamente os espíritos que, uma vez declarados amores aqui, vão permanecer assim sempre como um casal, né? Acho que não existe essa relação de marido e mulher, de um relacionamento que nós conhecemos hoje no plano espiritual, né? Deu essa impressão que ele quis provocar essas perguntas para ter certeza que não é por aí.
Rogério, eu acho que se a gente for fazer uma análise conjunta de todas as perguntas, eu acho que uma ideia que fica bastante evidente é que há, um, há a necessidade de uma confraternização universal, que todos os espíritos eles tendem a se unir em simpatia, em afinidades. É isso que ele quis dizer, nesse aspecto, olhando para o aspecto geral, o conjunto de todas as perguntas. Até para a gente afastar, muitas vezes, esse exclusivismo que grupos têm, né? Eu só ando com a minha tribo, eu só converso com quem me é simpático, com quem tem afinidades de ideias, e ele deixa bem claro, os espíritos e Kardec deixam bem claro que a tendência é que os espíritos todos se unam entre si num grande banquete de confraternização universal, de fraternidade universal, de solidariedade universal, para a gente deixar esses nossos nichos, esses nossos exclusivismos de lado e nos colocar como parte de um todo, né? Que vai se unir, que vai tá junto. A humanidade é uma grande família universal. Ô, Thiago, acho que vale a pena trazer aqui, eu não sei, para a gente ter conhecimento que esse assunto depois foi tratado por Emmanuel, através do Chico, no livro Consolador. E achei muito interessante, porque nós lemos aqui no capítulo de hoje, principalmente, se a gente ler a 298, voltando à semana passada, que Kardec pergunta, literalmente, a espiritualidade, se existem almas predestinadas a serem unidas, né? Que seriam quase que a metade uma da outra, para fazer o todo. E a resposta dos espíritos é negativa. Não existe união particular e fatal de duas almas. No livro Consolador, eu estou falando isso para quem quiser pesquisar, é na pergunta 323 do livro Consolador, perguntam para o Emmanuel o seguinte: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? É uma teoria de alma gêmea. Lá, aqui no Livro dos Espíritos está falando de metade, a metade da alma, né? Mas tudo bem. A resposta de Emmanuel é a seguinte: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina. Desculpa, eu pulei a vírgula. Eu vou reler a resposta. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Emmanuel está afirmando que no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. E continua Emmanuel: criadas umas para as outras. As almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres se transviados no crime na inconsciência experimentam a separação das almas que os sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações, a da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios. E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos
amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Só vou ler agora a pergunta subsequente, para depois a gente fazer uma conclusão. Na pergunta 324, que é a seguinte, pergunta a Emmanuel: existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Emmanuel responde: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado que Deus considerou que o homem não devia ficar só. Pois bem, na época, essas duas respostas de Emmanuel deram uma confusão de interpretação dentro da doutrina espírita, principalmente na década de 70, quando eu cheguei na doutrina, eu lembro que era uma coisa que se discutia muito a respeito dessa contradição entre Emmanuel e um suposto conflito com o Livro dos Espíritos, que nega a metade das almas, né? Então, Emmanuel, ele publica, depois é inserida nesse próprio livro, uma nota explicativa a respeito da opinião dele em conjunto com o Livro dos Espíritos. Então, no próprio livro Consolador, lá no final, existe uma nota que foi inserida depois ao livro, que é uma nota que a editora colocou de uma mensagem que o Emmanuel envia posteriormente explicando as almas gêmeas, para dizer que está em sintonia com o que os espíritos falaram nessas perguntas do Livro dos Espíritos, principalmente a 298, que eu li, e essas que nós estamos lendo hoje. E eu vou ler a mensagem do Emmanuel, que eu acho que vale a pena, né, Tiago? Tudo bem? Sim. Vamos lá. É uma nota que quem tiver o livro Consolador vai encontrar na última folha, nas últimas páginas, nas duas últimas páginas, tá? Então, nessa nota, primeiro é colocada o Livro dos Espíritos, reproduzido de novas perguntas, e depois Emmanuel publica a seguinte mensagem, tá? E olha que essa mensagem ela surge na 12ª edição do Livro Consolador, que foi inserida, daí passou a constar do livro. Diz Emmanuel: meu amigo, Deus te abençoe o coração nas lutas materiais. Agradecendo o teu carinho fraterno na colaboração amiga e sincera de sempre, peço a modificação do texto da questão. Emmanuel está pedindo a modificação do texto das edições anteriores, da questão 378 do novo trabalho, que deverá ser apresentado nos seguintes termos. Agora, Emmanuel pede para inserir a seguinte conclusão dele na 12ª edição. Grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por algum tempo incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas pelos seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo Evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos que regem os fenômenos da vida nos dois planos. Devo o pequeno equívoco, ó Emmanuel se retratando, observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Olha que Emmanuel justificando o equívoco na falha de interpretação do pensamento dele na psicografia. Solicitando essa modificação, pediria a conservação no texto da humilde exposição relativa à tese das almas gêmeas, ainda que, em consciência, sejam os amigos da casa de Ismael compelidos à apresentação de uma ressalva em obediência à lealdade e respeitável ponto de vista. A tese, todavia, é mais complexa do que parece ao primeiro exame,
e sugere mais vasta meditação às tendências do século, no capítulo do divorcismo e do pansexualismo, que a ciência menos construtiva vem lançando nos espíritos, mesmo porque, com a expressão almas gêmeas, não desejamos dizer metades eternas. Então, Emmanuel está dizendo que ele não concorda com metades eternas, e que metades eternas não é a mesma coisa que alma gêmea. Tá? E ninguém, a rigor, pode estribar-se no enunciado para desistir de veneráveis compromissos assumidos na escola redentora do mundo, sob pena de aumentar os próprios débitos com difíceis obrigações à frente da lei. No caso do Cristo, devemos invocar toda a veneração para o trato de sua personalidade divina, motivo pelo qual apenas tratei do assunto com referência aos homens para considerar que as uniões em toda a vida são orientadas por ascendentes de amor mais profundos que aqueles entrosados nas humanas concepções que se modificam na esteira evolutiva. Se possível, eis o que permito solicitar, renovando ao querido irmão o meu agradecimento sincero e a minha afeição de todos os dias. Então, essa ressalva de Emmanuel, ela foi colocada pela própria editora. Então, Tiago, não sei se você tinha conhecimento desse trabalho que Emmanuel realizou no livro Consolador, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu achei muito lindo. Em primeiro lugar, que Emmanuel ele faz nota que, ao tratar de alma gêmea, né, ele fala que existe em todos nós, criaturas que trazemos a centelha divina, uma predisposição interna, nossa, particular, né, isso que eu entendi, para o amor. Esse amor, ele só é possível existir e se exteriorizar numa relação que nós depositamos a outra pessoa, a um outro espírito. Quando eu falo outro espírito, é um conjunto que vão se formando na espiritualidade dentro das experiências que nós vamos adquirindo. Por isso que quando eu falo outro espírito, muitas vezes nós lembramos do núcleo familiar que compõe a nossa família espiritual. Por isso que nós não temos uma evolução fincada dentro de um individualismo para que nós busquemos uma felicidade por si só. A nossa felicidade, ela se perfaz numa relação com o todo, com o universo. Os espíritos mais evoluem, mais eles expandem a sua relação com o universo, com as leis divinas, para se sintonizarem com os espíritos que lhes são afins dentro desse projeto evolutivo. Por isso que fala que ninguém foi criado para viver só na sua felicidade, muito ao contrário. E Emmanuel coloca que alma gêmea, para ele, a palavra gêmea, estou falando porque na revista Reformador, quando tratou dessa ressalva de Emmanuel, eles colocam que a palavra alma gêmea é colocada a palavra gêmea como sinônimo da própria simpatia que é tratada no Livro dos Espíritos. São almas afins. Tá? Gêmea não é no sentido de identidade, de que é uma clonagem de um outro espírito. Não. Alma gêmea é aquela identidade de afinidade, de simpatia, que nós construímos os nossos anseios e desejos buscando uma felicidade dentro desse conjunto que é a nossa família espiritual. E quando o Emmanuel fala na individualidade dos espíritos, que tem uma companheira que o acompanha, é muito interessante isso, porque o livro fala que Emmanuel fala que todo o amor aqui na Terra, ele se inicia numa relação de o amor conjugal e familiar. Quanto mais os espíritos evoluem, essa definição ela vai se abstraindo de tal forma que vai aumentando e vai se igualando esse amor dentro de um contexto único, dentro de um padrão. Então, nós não podemos dizer que Jesus ama mais os espíritos próximos a ele e menos os espíritos mais distantes a ele, de afinidade. Não. Jesus ama dentro
da sua capacidade, toda a humanidade como uma família só. Mas a sua relação de trabalho com o próprio planeta Terra, ele faz dentro daquela hierarquia espiritual. Então, existem aqueles espíritos na faixa crística que o acompanham executando os seus pensamentos, os seus desejos na condução do planeta Terra. Ele está mais próximo a esses espíritos, eles são mais simpáticos a Jesus. Não porque Jesus ama eles mais do que a nós, não é isso. Mas eles estão mais em sintonia com Jesus na deliberação do pensamento de Jesus para com o planeta Terra. E Emmanuel está dizendo que ele teve a alma gêmea dele, aqui na Terra, ele encontrou a Lívia, no livro Há 2000 anos, inclusive, eles se declaram como alma gêmea de uma forma poética. E daí Emmanuel coloca agora nessa forma de se retratar, que quando ele responde à pergunta, ele parte do padrão do próprio homem no planeta Terra, no seu caminhar. Eu achei muito interessante isso. Depois ele percebe um equívoco que ele poderia provocar certas confusões nas interpretações do que ele estava falando. Daí ele lança essa nota no final do livro para mostrar que ele não está defendendo a ideia da metade eterna, que um espírito só se completa no seu projeto evolutivo quando ele está completo com a outra metade vindo de um outro espírito, porque iria violentar a individualidade de cada um de nós. E não é isso que o Emmanuel estava dizendo. Tudo bem? Ou seja, nós temos várias metades das nossas encarnações. Eu acho que a gente podia alinhar, assim, tirar de tudo isso que foi dito, até o que o Rogério colocou, né? Que afinidades há, simpatias há, obviamente. E quanto mais se evolui, mais esse espectro de simpatia, de afeições, ele vai aumentando, né? Até, como disse Emmanuel, e nós dissemos isso a semana passada, no livro A Caminho da Luz, que a destinação da Terra é uma grande fraternidade entre os seus habitantes, uma fraternidade entre os seres inteligentes que povoam a Terra, que é a humanidade. Essa é a destinação. Uma planeta Terra, os habitantes do planeta, todos formando uma única grande família, né? Então, as nossas afeições, elas vão se ampliando, o espectro de afeições. Por isso que, para o plano espiritual, não existe o feminino e o masculino. As almas que se afinam não estão presas ao gênero. Aqui fala, o Emmanuel, quando trata de companheira, porque ele está se referindo à alma gêmea, a alma é feminina. Mas não que nós tenhamos que pensar em homem e mulher. A afinidade nossa, enquanto espírito, ela não possui ligações, como aqui na Terra, que a matéria nos impele a sentimentos ainda muito próximos a essa sensualidade que o sexo provoca de sentimento dentro de toda uma química ainda dentro da matéria. Para os espíritos, o que prevalece entre eles é a afinidade de sentimentos. Por isso que na pergunta dos 100 ou 200, né, do livro dos espíritos, ao dizer que o espírito não tem sexo na sua essência, né? Agora, nós vamos desenvolver nossos processos reencarnatórios passando pelas experiências do sexo aqui na Terra. E vamos ainda estamos muito ligados, presos a essas sensações que ainda vão perdurar por muito tempo entre nós. Podemos ir, 304? Lembrança da existência corporal. 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que, por vezes, se ri, apiedado de si mesmo. Como um homem que, atingindo a idade da razão,
ri dos excessos de sua adolescência e das puerilidades de sua infância. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vida retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem sempre procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Certamente, ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que, a cada existência, deixa algumas impurezas. Você acho que pode parar um pouquinho. Eu acho interessante essa 305, essas todas aqui, que vão dizendo que o espírito não relembra do sopetão, de uma vez só, de toda a sua última existência, né? As ideias, as lembranças vão ressurgindo pouco a pouco. E ele se lembra dos fatos que explicam a sua condição atual, a sua condição de mais feliz ou a sua condição menos feliz. Ele vai se lembrando dos fatos que explicam a sua condição espiritual, que podem fazer com que ele melhore, com que ele estude novas possibilidades de melhoria. Eu preciso, numa próxima reencarnação, num próximo projeto reencarnatório, consertar tal fato ou tal circunstância da minha vida para eu me melhorar enquanto espírito. Mas é interessante a gente notar e ter isso conceitualmente de que não é de uma vez que o espírito se lembra das coisas, porque a gente pode ter tido essa impressão antes de estudar aqui. A gente pode ter tido a impressão que o espírito ele desencarna e ele se lembra de toda a sua existência ou mais, de todas as suas existências anteriores. Não, o espírito vai se lembrando pouco a pouco aquilo que pode explicar a sua condição atual, da última reencarnação e das reencarnações precedentes. Ele vai se lembrando de flashes, não só da última, mas de reencarnações precedentes, que vão fazer com que ele tenha uma visão muito mais ampla da sua vida tomada em seu conjunto, né? Em seu contexto, que vão, muitas vezes, dar-lhe um entendimento de justiça divina. Analisando esses atos da sua existência, que explicam a sua condição atual, não só da última existência, repito, mas de existências anteriores, que vão lhe dar um entendimento de justiça divina. Olha, eu estou assim porque naquele momento eu fiz tal ou qual coisa. Eu me encontro nessa condição atual porque naquele momento daquela existência eu fiz tal ou qual coisa. É isso que o espírito vai se relembrando, essas circunstâncias importantes para o seu entendimento de justiça, né?
nem é muito saudável um espírito lembrar de tudo, né? Por exemplo, um bom samaritano nessa encarnação que foi um assassino na outra, ele vai entrar em choque, Está um né? pouco baixo seu áudio. O áudio está baixo? Por causa do... Eu consegui entender o que o Fernando falou. Fernando, mas aí eu acho que cai na 304, que ele vai se lembrando da sua de erros de outras existências, de equívocos passados, como nós lembramos dos excessos da adolescência ou das puerilidades da infância. Isso faz parte do processo de evolução do espírito, né? O espírito muitas vezes se recorda assim dos seus equívocos do passado, e é importante que deles se recordem, porque foi o que o construiu hoje, né? Foi o que construiu o seu presente. Mas ele não fica numa fixação mental, isso que é importante. Não ficar paralisado sobre o erro. Mas como você colocou, se ele já se melhorou, mesmo tendo se equivocado, ele tem a conta, esses erros, a conta de que faz parte do processo de elevação, de evolução, né? Ô, Tiago, eu entendo, né, que, lógico, na média, assim, né, no geral, é que ele entenda, que ele se lembre primeiro, né, da vida que ele acabou de deixar, né, digamos assim. É isso que eu entendo. Ou não, pode chegar numa que vem tudo na cabeça dele, de outras vidas também, dependendo do estado dele, mas, sei lá, na média eu entendo que ele vai lembrar primeiro da vida que ele acabou de deixar na Terra, né? Sim. Possivelmente sim, mas dependendo do grau de evolução do espírito, ele pode ter conhecimento de atos de outras existências, sim, né? Logo de cara. Que expliquem a sua condição atual, isso dependendo da elevação do espírito. Aqui na Terra mesmo, o espírito encarnado não sofre tanto a consequência do esquecimento, dependendo do seu grau de evolução. Nós podemos dar o exemplo de Chico, por exemplo. Ele certamente conhecia as suas existências passadas, porque ele era bem resolvido com isso também, né? Se a gente lembrar das nossas últimas existências, como apontou o Fernando ali, talvez nós entremos em processo de loucura, ou de não suportar nós mesmos, né? Mas esses espíritos, eles são mais elevados, já são bem resolvidos com o seu passado, né? Tomam a conta de erros, de equívocos, alguns equívocos tomados, alguns erros tomados no caminho, tomam a conta de processos necessários à sua evolução. Quando Emmanuel nos conta nos seus romances as suas vidas passadas, né, em detalhes, os diálogos, os colóquios, todos os personagens que ele coloca, são várias das suas existências, né? Desde Públio Lentulus, Nestório, Padre Damiano, e aí nós vamos acompanhando as existências de Emmanuel, as trajetórias de Emmanuel. É um espírito que conseguiu trazer as suas memórias de existências passadas, né? E lidou bem com elas. E a gente vê que é bem um processo mesmo, né? O Públio Lentulus errou, ele diz até há 2000 anos que ele era Públio Lentulus Sura, que era o avô de Públio Lentulus. Então, se resolvendo, tendo isso a conta de um processo da sua evolução, né? Até por isso, né? Porque se vier tudo de uma vez, pode gerar uma loucura, né? Porque ele nem pode perceber que está no plano espiritual e desencadear uma loucura, né? Precisa ter a consciência primeiro que ele desencarnou, né? E vir as ordens do fato, né? Senão pode gerar uma confusão imensa, né? Perfeito, é isso.
Mas há espíritos que têm estrutura para isso, né? Para se recordarem. Vamos lá, Luci? 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e outra maneira. Todos os atos de que tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes, frequentemente, a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. 310. Só deixar claro nessas duas últimas, né, que são espíritos já com um grau de adiantamento mais elevado, né, para observar a decomposição do corpo com indiferença, porque é a matéria, a roupa que não serve mais, né. 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos e outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele, que se conservaram, trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós e não seus objetos. Quando eu li, um minutinho, essa 311, eu me lembrei do livro O Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno, os espíritos, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que fala das situações dos espíritos durante e após o desencarne, e traz ali diversas ordens de espíritos em situações diferentes, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos medianos. Todos eles dizem da satisfação que sentem quando são lembrados com alegria. Isso me chamou bastante atenção, porque Kardec repete muito, os espíritos repetem muito no Céu e Inferno, o quanto a lembrança é salutar a eles, é salutar a recomposição desses espíritos. O lembrar com carinho, o lembrar com alegria, o quão bem faz para esses espíritos desencarnados. E todos eles, em todas as condições, diziam isso. A importância que tem essa lembrança que nós temos dos nossos entes que se foram, que estão na espiritualidade.
312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade, e esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Essa 314, eu acho que Kardec perguntou em causa própria. É uma pergunta em causa própria, né? Se ele devia se lamentar pelo fato de ter interrompido a sua obra, né? Não, há outros espíritos que vão dar continuidade. A gente vê que quão magnífica foi a continuidade da obra de Kardec aí com outros tantos espíritos, né, que o seguiram. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Segundo sua elevação, ele o julga sob outro ponto de vista e, frequentemente, condena aquilo que mais admirava. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. 317. Os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a terra, ela está onde possuem mais pessoas simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com objetivos de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas suas reuniões, nas suas ocupações, nas suas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seus caracteres.
não podem satisfazer suas paixões. Gozam com o que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles, existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Pode encerrar, Luci. Achei interessante na 315, né? Às vezes é um golpe na vaidade humana, que o espírito muitas vezes tem um amor, um orgulho da sua obra em vida, mas depois de desencarnado, muitas vezes ele condena aquilo que admirava. A arte no plano espiritual, né? Nós temos conta dos livros que nos dizem como é a arte, a literatura no plano espiritual. Aqui é um grande arremedo do que é efetivamente a arte e a literatura no plano espiritual, né? Então, o que o Gustavo fala, muitas vezes óperas que têm as suas notas de guerra, que são clássicos da nossa música, da nossa arte, mas que no fundo possuem essa nota, nos remete à guerra, aos conflitos, né? E quão mais sublime é a arte, a música no plano espiritual. Tiago, eu estava lembrando daquele poeta brasileiro, Augusto dos Anjos, que no final do século XIX, ele foi um poeta que morreu muito novo, né? Mas Augusto dos Anjos ele foi um poeta que tinha por característica o seu lado fúnebre, muito escuro. Ele era materialista, não acreditava em Deus, e toda a sua poesia girava em torno do tema morte. Muito mórbida a sua poesia, foi muito violenta nesse sentido de pessimismo. Ele tratava muito de cemitério, de morte. E ele se tornou um poeta famoso por essa característica. E quando, em 1931, Chico Xavier lança o seu primeiro livro psicografado, o Parnaso de Além-Túmulo. E um dos espíritos que ali psicografa, que Chico psicografa, é o Augusto dos Anjos. E é interessante que a sua rima poética, seu estilo poético, ele mantém. Só que ele utiliza toda aquela o seu estilo poético, literário, só que agora para falar da vida após a morte, da imortalidade da alma e da crença em Deus, usando o mesmo estilo poético que o caracterizou quando ele estava aqui fazendo a divulgação da sua poesia para a descrença em Deus e da mortalidade da alma. Então, o que eu fiquei pensando? Imagina um espírito que ele se torna famoso para propagar, através da sua arte, conceitos que depois da morte ele percebe que ele estava totalmente errado.
Olha só, o Augusto dos Anjos, o conflito daquele espírito após a morte, de imaginar que ele se tornou famoso, publicou livros poéticos aqui na Terra contra a imortalidade da alma, defendendo o ateísmo. Esse espírito, ele tem a oportunidade de poder voltar, ou numa reencarnação, ou até mesmo através da mediunidade, e poder usar o seu talento, né, a sua arte poética, para tentar agora divulgar exatamente aquilo em que ele havia se confundido aqui na Terra. Tiago. Oi, Pedro. Estava vendo aqui a 309, de que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Tá. Isso aqui seria só para os espíritos puros, né? Será que para os espíritos inferiores ou impuros também? São espíritos mais elevados, né? Mais elevados, né? Mais elevados, que tem essa percepção, né? Acredito que sim também. Espíritos mais elevados. Por isso que Kardec vai falando, né, que a situação dos espíritos, quando ele faz a dedução, a 317, ele começa falando que a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do seu grau de desenvolvimento moral e intelectual, né? Isso. Ele vai colocando algumas... isso aqui é uma regra que se aplica a espíritos de maior elevação, né? Isso nos inspira, né? Tentar uma elevação mínima aí, né? Tá bom. Obrigado, Tiago. Gu, você faz a prece para a gente? Se ninguém tiver mais nada a colocar. Senhor Jesus, nós encerramos mais uma noite de estudos, agradecidos pela oportunidade, nessa existência, de ter o contato com o teu Evangelho interpretado à luz da doutrina espírita, a fim de que consigamos, de alguma forma, melhor nos sensibilizar com a boa nova, os teus ensinamentos, e através de uma lucidez de raciocínio, termos condições de nos modificar em ações, com a prática dos teus ensinamentos, esforçando-nos dia a dia para que consigamos nos fazer verdadeiramente efetivos aqui na Terra, dentro dos propósitos que planejamos antes do nosso nascimento. Senhor Jesus, sabemos o quanto ainda arrastamos de defeitos, de vícios, de compromissos do passado, a carga de débito que trazemos conosco. Mas, Senhor Jesus, da mesma forma, temos de uma forma enorme o desejo de reparação. Brota dentro do nosso íntimo, Senhor Jesus, a vontade sincera de nos modificar, de acertar, de corrigir, para que venhamos a merecer as benesses que hoje já vislumbramos do alto de nós. É por isso, Senhor Jesus, que emprestas, tal qual crianças redimidas dos erros, clamamos a Ti, Senhor Jesus,
ajude-nos nesse propósito. Faz que consigamos, Senhor Jesus, buscar o despertamento, a maturidade necessária para diminuir a incidência de nossos erros e a cada dia aumentar as nossas ações no bem. Que consigamos recorrer com mais frequência às preces, para que a nossa sintonia, com mais constância, possa estar com a espiritualidade mais alta. Que consigamos, Senhor Jesus, buscar no dia a dia que o nosso coração seja uma torre de sintonia com os irmãos em sofrimento. Que não saiamos desapercebidos do irmão que sofre. Tanto as penúrias da matéria quanto as dores da alma. E nós, de alguma forma, Senhor Jesus, que possamos firmemente, apesar de todos os erros e quedas que nos fazem a existência, nos mantermos dispostos na fila, na trincheira de luta, para nos tornarmos cada dia melhor. Em teu nome, nós agradecemos e entregamos-nos em gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.